nós precisamos, né, aproveitar. Eu sempre ouvi a frasezinha lá do Mário, que ele falava que você passar por uma crise e sair dela sem ser transformado, tá, é pior ainda, né, do que a própria crise. Você sair sem ser transformado, né? E vai ser realmente uma lamentação muito grande você passar por tudo que você está passando aí, por essa oportunidade, você está na sua casa e você, no final de tudo, né, você não ter sido transformado. E quero dizer para os irmãos que eu estou sendo transformado. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou tendo visão de Jesus aqui, de Cristo, assim, de uma maneira fantástica, tá? Através do meu devocional, através da leitura de livros, através do louvor, da adoração, através aqui do meu choro, da minha oração, do meu tempo com o Senhor, né? Até mesmo com os irmãos. Aí fizemos um louvorzão hoje de tarde, eu não conseguia parar de chorar, cantando louvores ao Senhor, porque Jesus ele está assim, se mostrando muito real. Tá? Eu quero dizer para os irmãos que Jesus ele está assim, com os braços abertos, querendo se revelar a você, querendo relacionar com você, querendo te sacudir, querendo te transformar, para que você passe por esse período e você seja transformado literalmente, que você realmente possa crescer, amadurecer espiritualmente, tá? E que você possa ter, tá, a oportunidade, como nunca talvez você teve na sua vida, tá, de ouvir a voz de Deus te mostrar, tá, a vontade dele para você. Tá? E esse é o nosso Jesus, ele é apaixonante. Eu, desde pequeno, vocês conhecem a minha história, mas desde pequeno, né, eu saí de casa a primeira vez, eu nasci em casa, né, com a parteira. Primeira vez que eu saí de casa foi lá para ir para a Igreja Batista, no interior da Bahia. Né, e mesmo na época da religião, né, até meus 18 anos de idade, tá, eu era apaixonado por Jesus. Né, eu queria ser como ele, eu queria ser santo, não conseguia, não sabia como. E graças a Deus, depois com 18 anos, eu fui entender a questão do arrependimento, do batismo, da porta do reino de Deus, né? E eu pude experimentar isso tudo, né? E vocês conhecem a minha história, tá? E eu sempre fui apaixonado por esse Jesus. E você precisa buscar isso da melhor maneira possível. Lê uma biografia, vai ler um pouquinho lá de toda a biografia de livro que tem aí. Se você não sabe que livro ler, pede pra gente aí, tá? Fala com o Maurão, fala com o Joilson, fala comigo. A gente vai te dar dicas de livro para você ler nesse tempo agora de quarentena. De repente você, né, tem livros importantes que você nunca leu. Até mesmo na Bíblia, né? Quem está fazendo aí a leitura cronológica, quem está fazendo da sua maneira. Tá? Então, cada um procura, né, buscar conselho para saber como é que você vai aproveitar esse tempo, para ter esse encontro com Jesus. Tá? Então, eu quero dizer que Jesus está de braço aberto esperando você para se revelar, para realmente mostrar para você de como ele se importa e mostrar para você que você não é uma obra do acaso, tá? Que ele tem realmente algo grande para você. Amém, queridos? E eu queria falar sobre esse Jesus hoje aqui. Né? Eu queria falar sobre o que eu encontro, né, nesse Jesus. Né? Então, 7 pontozinhos que Deus me deu, tá? do que em Jesus eu encontro. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar hoje, tá, é que em Jesus eu encontro paz, queridos. Tá? O primeiro pontozinho hoje é paz. Você, nesse momento, não só você está precisando de paz, como você, aí o Daniel falou o exemplo da família dele, como você vai precisar, tá, com as pessoas que convivem com você, transmitir essa paz. Tá? Uma paz que o mundo não entende. Tá? Uma paz que ninguém sabe o que é. Não estou falando de ausência de guerra. A paz que Jesus promete não é ausência de guerra. Tá? É uma paz que é o próprio Jesus em nós. Jesus é a nossa paz. Tá? Jesus é que realmente nos deixa tranquilo. João, capítulo 16, versículo 33, fala: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a palavra de Deus para nós, queridos. Tá? Ele quer nos trazer paz. Ele quer que tenhamos paz. João 14, versículo 27 fala:
Deixe-mo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia. Glória a Deus, não tem lugar para medo em nosso meio. Tá? O amor lança fora todo medo. Deus é amor. Tá? Ele quer expressar isso para você. Tá? Ele quer trazer para você. Em Jesus eu encontro essa paz. Filipenses 4, 6 e 7 fala: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, em Jesus, eu encontro paz, amados. Em Jesus, eu encontro uma paz que serve para mim, é uma porção para mim, e que serve para minha esposa, e que serve para todos que estão ao meu redor, a minha família, meus amigos, meus vizinhos, todas as pessoas que olharem para mim, nos meus olhos, elas vão poder ver o brilho de Cristo e essa paz que todo homem ou mulher que tem Cristo dentro dele possui. Então, ele traz a paz para nós. E ainda Isaías, capítulo 26, versículo 3, fala: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém, amados? Então, que essa paz possamos experimentar, né? Essa paz que tenho em minha alma. Aleluia. Não é porque tudo vai bem, tá? Mas é Jesus em mim. Tá? Essa é a paz que nós temos que ter para nós e que nós temos que ter para transmitir para todos que estão ao nosso redor. Amém, amado? Em segundo lugar, tá? O que eu encontro em Jesus? Em Jesus eu encontro esperança, queridos. Tá? E é impressionante, né? Quando o Daniel deu esse exemplo aí, para mim foi, né, o que eu estava precisando para falar para vocês aqui. Todo esse medo, toda essa histeria, todo esse pavor, que as pessoas se tornam descontroladas, é porque as pessoas não têm esperança. E a palavra fala o quê? Eu quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. Jesus, em Jesus, tá? Você tem esperança. Tá? Se você vive com Cristo, se você está se relacionando com Ele, qualquer pessoa que olhar para você, tá? Ela não vai ter desespero, não vai ter desesperança, não vai ter incredulidade. Ela vai olhar para você, o que ela vai ver? Esperança, amados. Amém? Jeremias 29, 11 fala assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia! A vitória é nossa. As promessas são válidas. A aliança que ele tem contigo, com a igreja, com Israel, é tudo válido. O Senhor é fiel mesmo quando somos infiéis. Glória a Deus, isso tem que encher o nosso coração de esperança, de saber que mesmo que a jornada não seja agradável, o final vai valer a pena. Amém? Os 15, versículo 13, fala assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Meus amados, as pessoas só vão ouvir sair da nossa boca palavra de fé, palavra de esperança. Nós não somos daqueles que vão transmitir derrota, medo, pavor, desânimo, incredulidade. No nome de Jesus, seja quebrado, seja lançado por terra, tudo isso. Porque no nosso coração, quando as pessoas estiverem conosco, elas vão ouvir palavras assim como o Lucineide falou. Palavras de fé, palavras de esperança. Agora, isso não é fruto apenas de uma boca para fora. Elas têm que ver que é algo interior. Que isso só vai vir como, meus amados? Quando você está aos pés de Cristo. Quando você está levantando o altar de adoração ao Senhor na tua vida pessoal. Eu fico aqui assim, falando: Jesus, se todo mundo estivesse passando pelo que eu estou passando, em termos de devoção com o Senhor, né, em termos de paixão, de choro, cara, que tremendo vai ser, Joilson, Maurão, que tremendo vai ser o nosso encontro geral quando a gente conseguir botar todo mundo junto.
aquele nosso sonho, sabe aquele nosso sonho de ter aquele louvorzão, com aquele choro, e não aquelas pessoas com aquela atitude pífia, não, mas a Carminha está aí, não? A Carminha dando aqueles gritos dela de aleluia, né? E profetizando. E eu estou nessa expectativa, no próximo Encontro Geral, de ver realmente isso. Tá? Então, na nossa vida, mesmo que a gente tenha pouco contato com as pessoas, tá? Mas eu quero que as pessoas venham, tá? E olhem para você assim, tá? De uma maneira que só você olhar no olho dela, e ainda mais se você conseguir falar alguma coisa, uma palavra de fé, tá? Que elas sejam realmente transformadas. Amém, meus amados? Ainda em Romanos 5, versículo 3 e 4 fala: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quando estou passando por tribulação aí? Isso aí, gente, é o princípio das dores, tá? Quem já teve filho aí sabe como é que é os princípios das dores. Tá? Vem aquela dorzinha, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar naquela dor máxima lá. Mas depois daquela dor máxima, o que acontece? A criança nasce. Ah, que maravilha. Aí você olha e fala, valeu a pena, eu vou querer outro. A Nicole acabou de ter um filho, a filha, né? E agora ela quer outro, claro que quer outro. Ah, não, doeu muito, não vou ter mais. Não existe isso. Então, os princípios da dor. Mas olha só, queridos, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, tá, produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, o quê? A esperança, meus amados. Tá? A igreja no Rio de Janeiro, conhecida como uma igreja de fé, como uma igreja de esperança, que exala o perfume de Cristo, o perfume de fé, o perfume da esperança, o perfume da paz. É isso que o Senhor está nos preparando. Como é que você vai conseguir isso? Como é que você vai conseguir isso? Passar, não de boca para fora, mas lá do teu interior, uma realidade de vida. Estando aos pés do Senhor. Erigindo o altar a Ele diariamente. Diariamente construindo o altar. Diariamente chegando para o Senhor. Tá? E contemplando Ele. E deixando Ele te dar aquele abraço. Quando não sei quantos viram o videozinho daquela velhinha, né? Ai, Jesus, Ele abraça e Ele não solta, não. Ele fica lá e Ele não solta. Foi tão bom aquele abraço, aquela experiência de uma velhinha que tem na internet, eu acho que a maioria já viu. Tá? Esse é o nosso Jesus. Ele quer te dar um abraço e Ele não larga, não. Ele quer pegar você mesmo e te mostrar, tá, como você vai viver uma vida diferente desse mundo apavorado. E de como é que você vai aproveitar esse tempo todo aí, tá, para transmitir aos outros essa paz e essa esperança, também. Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Aleluia. Você está sozinho aí ou está com alguém do lado? Se está com alguém do lado, fala, fiel é o que prometeu. Pode falar. Amém? Fiel é o que prometeu. Amém? O Senhor é fiel, querido. Tá? Nós fazemos parte desse time, dessa igreja, desse corpo, dessa noiva. Glória a Deus. Isso que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? Em terceiro lugar, meus amados, tá? Eu encontro em Jesus, né? O que é que eu encontro em Jesus? Em Jesus eu encontro consolo, meus amados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5, versículo 4. Aleluia. O Senhor é o nosso consolo. Quando ele viu que o discípulo estava meio apavorado, que ele ia ser exaltado aos céus, o que ele falou? Calma, galera. Eu vou enviar para vocês outro consolador. Ele não falou, vou enviar para vocês o consolador, né? Porque ele sabia que ele já era consolador. E ele falou assim, eu vou enviar para vocês o outro consolador, o Espírito da verdade. Tá? Então, quer dizer, Jesus, ele sabia da nossa necessidade, meus amados, de ser consolado. Tá? Salmos 27, versículo 4 e 5 fala, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Aleluia. Esse é o nosso Senhor. Você pode procurar aí trocentos versículos sobre consolo que a Bíblia fala. Jesus conhece muito bem a nossa necessidade de consolo. Nos momentos de tristeza, no momento que nós estamos perdendo pessoas. Amém, querido? Está aqui a nossa querida
Rosânia está aqui hoje assistindo, está quietinha aí, mas está ouvindo. Rosânia, nós te amamos, né? Perdeu agora o Universo, pô, amigão. Botei uma foto minha com ele aí de 20 anos atrás. Tá? E, gente, Jesus sabe, Rosânia, tá? O consolo que você precisa agora. Jesus sabe. Tá? Ele está contigo, nós, a igreja está contigo, Rosânia. Tá? Nós queremos chorar junto, nós queremos receber esse consolo do Senhor, porque nenhum outro consolo vai adiantar. Glória a Deus aí que você está aí com teus filhos aí, a Nicole veio de Portugal, está aí contigo, né? Que o Senhor te abençoe nesse tempo, mas o consolo mesmo vai ser Jesus, e isso através dos irmãos, que vai realmente te dar, tá, um coração aí. Tantas pessoas que já passaram por essa experiência aqui, né? A Lili, quando perdeu o Evandro, a Lu, quando perdeu o Mário, e tantas outras, né, que tem aí, que estão vivendo nisso, e Jesus é nosso consolo, amados. Ele quer realmente nos ensinar esse negócio. Amém? 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, amados? Ele é o nosso consolo, ele nos livra, tá, de todos essa ansiedade, de todos esses medos, de todas essas inseguranças. 2 Tessalonicenses 2, versículo 16 fala que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Eterna consolação. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, queridos? Agarre-se nesse Jesus. Vai para o teu quarto e não saia enquanto você não estiver cheio do consolo de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Quarto ponto. Em Jesus eu encontro água. Água para matar a sede, sabe? Água. Em Jesus eu encontro água. Vou até beber um pouquinho. Aleluia. Isaías 55, versículo 1. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém, querido? O Senhor nos dá de beber abundantemente. Ele mata a nossa sede. João 7,37 fala, no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto, se alguém tem sede, deixa eu vir a mim, para que beba. Qual é a tua sede, meus amados? Jesus, ele vai te atender segundo a tua sede. Jesus, ele vai saciar segundo a tua sede. Qual é a sede que você tem? Qual a sede que você tem? Né? Se Jesus, ele quer te dar em abundância dessa água que você vai beber e que você não vai mais ter sede, tá? Então, como é que você está procurando isso? Você já viu alguma pessoa com sede, realmente com sede? Ao ponto de chegar, de repente, entrar numa casa de um estranho e falar, por favor, me dá um pouco de água. Eu não sei se você já passou por uma situação desesperadora de sede. Daquela garganta seca, né? Daquela necessidade de água. Então, quer dizer, como é que você está com Jesus? Tá? O que está te movendo para você buscar esse Jesus de uma forma, tá? Que você vai ser igual aquele peregrino no deserto, né, que tem as miragens, as visões, com os oásis lá, com aquelas águas, tá? Porque não está aguentando sede. Jesus, ele vai te saciar segundo a tua sede. Amém, meus amados? Esse é o nosso Jesus. E ele mesmo fala isso. João 4,14. Também. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Às vezes eu vejo as pessoas, né, buscando o Senhor, mas Osias, eu queria ter uma experiência com Jesus, eu queria ouvir a voz dele, né? Eu queria, né, poder ter essa experiência que você tem. Você fala que veio, apareceu o anjo lá para falar contigo. Você fala que Jesus entrou no teu quarto, que ele tocou em você, que ele te disse como é que, né, toda a tua história, como é que ele teve presente e o que ele tem para você para frente. E ele falou que você está no lugar que ele que te colocou. E como é que é esse negócio? Eu quero isso.
né? Mas será que você está procurando realmente com essa sede que eu estou falando? Tá? Se você tem sede, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: Jesus, tá? Nele você encontra, tá? O saciar, tá? Da tua sede, a água, tá? Que eternamente, tá? Você vai estar pleno, você vai estar completo, você vai estar realizado. Então busca ele com essa sede desesperadora, tá? Do peregrino lá no pior do deserto, no mais seco dos desertos. Tá? Clama o Senhor. Em vez de você falar assim, eu não, acho que não vai ter mais água não para mim. Não vou mais procurar água não, eu vou morrer nesse deserto. Não desiste, queridos. No reino de Deus não tem lugar para desistir não, não tem caminho de volta não. Você está no deserto, continua seguindo. Tá? Porque a promessa dele é derramar sobre você uma água que você jamais terá sede. Essa é a promessa do Senhor. E em quinto lugar, tá? Em Jesus eu encontro alimento também. Não é só água não, é alimento. Qual é a tua fome? Com que fome você tem procurado Jesus? Com que fome você tem se derramado? Ele está pronto para te alimentar. João 6, versículo 35 fala: diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. Esse é o nosso Jesus, que sacia a tua fome. Agora, com que fome você tem buscado esse Jesus? Com que fome você tem buscado esse pão da vida que te alimenta? Tá? Jesus é o nosso pão, querido. A nossa comida e a nossa bebida, fazer a vontade de Deus, estar na presença dele, buscar ele. Quando você conseguir fazer isso, gente, né? Elias, lá, como é que o Elias era alimentado? Né? O corvozinho vinha e trazia o quê? Trazia o pão para ele. Aí você fala assim, mas isso aí vai Elias, né? Aí você vai estudar a história, você vai ver que no ano 300, tá? Tinha, tá? Um homem de Deus chamado Paulo, tá? De Celta, tá? Que ele viveu, tá? 80 anos da vida dele, tá? No deserto. Deus botou ele no deserto. E tinha um outro, tá? Que é o Antão, tá? Que é um dos santos da Igreja Católica também. Depois a gente pode falar com ele sobre isso melhor. Mas uma vez Deus fez um encontro dos dois. Os dois foram pessoas assim notáveis, que viveram anos na clausura, na solidão, orando, buscando a Deus e guerreando contra o demônio. E um dia ainda vou ter a oportunidade de contar para vocês como esses homens influenciaram a história. Mas o que eu quero dizer é que os dois se encontraram uma vez. Deus marcou um encontro com os dois numa daquelas cavernas do deserto do Egito. E quando eles se encontraram, eles começaram a se abraçar e orar, conversar sobre Deus, né? Aquele encontro providenciado por Deus. Daqui a pouco o corvozinho chegou. O corvozinho, isso eu estou falando do ano 300, tá? O ano 300. O corvozinho chegou, aí o Paulo, né, de Celta, ele riu, ele deu aquela risada e olhou assim no olhinho do Antão e falou assim: eu sabia que ele ia trazer hoje uma porção dobrada. Ele sempre levava uma porção de pão. E naquele dia, porque eles estavam ali reunidos, tá, ele trouxe uma porção dobrada do pão que todo dia levava lá para esse Paulo. Então, uma coisa assim fantástica. No ano 300, quer dizer, não foi só lá com Elias, não. Ai, como é que eu vou fazer? Não vou poder comprar, não vou poder vender, não vou poder trabalhar, marcar da besta. Gente, o Senhor supre. O Senhor supre as nossas necessidades. Ele é o nosso pão, ele é o nosso alimento. Amém? Com que sede você tem procurado esse Deus? Tá? Vamos procurar esse Deus, tá? Que o Senhor realmente tem algo tremendo para a gente. Amém, querido? Então, nós estamos no 6º ponto, são 7, como eu falei, né? Já estamos começando a terminar. O 6º ponto, queridos: em Jesus eu encontro propósito. Em Jesus eu encontro propósito. Já falou hoje, alguém aí falou sobre a questão do propósito. Em Jesus eu encontro propósito. Você imagina, tá? Um alpinista, tá? Isso já aconteceu muitas vezes. Já conversei com um pastor amigo meu que ele é alpinista, tá? E isso acontece muitas vezes. Isso que eu vou falar com vocês. Existem casos registrados, né? O que o alpinista faz? O alpinista começa a subir a montanha. E ele passa por todas as dificuldades, né, que você imagina para atingir o seu objetivo. Aí quando ele chega lá no topo da montanha, no alvo ali que ele estabeleceu,
Quando ele chega lá em cima, ele olha para o lado e ele vê que ele subiu a montanha errada. O alvo dele está lá do outro lado. E não dá para pular, não, cara. Você tem que descer tudo e subir tudo de novo. Você, meu amado, minha amada, precioso, queridinho, olha só. Você vai viver uma vida toda para chegar lá no topo, tá? E ver, tá? Que você estava escalando a montanha errada. Em Jesus você pode achar um propósito, meus amados. Em Jesus você acha, sabe o quê? Tá? O que você tem que estudar? Em que você tem que trabalhar? Aonde você tem que morar? Quem vai ser a tua esposa ou o teu esposo? Como é que vai ser o teu casamento? Tá? Em Jesus, o que você vai fazer com o teu dinheiro? Como é que você vai criar os teus filhos? Tá? O que Deus tem para você na igreja, ministerialmente falando. Como é essa questão da santificação? Como é essa questão de frutificação? Meus amados, em Jesus, tá? Se você vai para Ele, se você vai para os pés dEle, se você gruda nele, se você faz um altar para Ele diariamente, se você com toda essa fome e essa sede, o Senhor vai te dar um propósito. O Senhor vai te dar uma visão. Sem visão o povo perece, meus amados. Escreve a visão em tábuas para quem passar correndo poder ver. Essa é a visão que o Senhor está nos dando. Esse é o alvo, ele tem um propósito para você. Né? Os textos famosos aí, né? que eu acho que eu tinha que ler todo dia, esses dois textos que eu vou ler para vocês. Romanos 8, 28 e 29. Né? Você sabe de cor, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Nós conhecemos muito bem sobre essa questão do propósito eterno de Deus, mas será que a gente conhece como é que isso se dá em minha vida? Eu aqui, em minha vida, na minha casa? Qual o meu propósito da criação dos meus filhos? Tá? Qual o meu propósito? O Maurão, o Joilson e eu, nós conhecemos um pastor americano, que ele já é mais velho que a gente, e ele escreveu um livro agora sobre o ministério do avô. Poxa, eu quero esse livro, porque, queridos, né, no começo era eu e Ana, como ser um bom marido, depois vem os filhos, como ser um bom pai, e agora vem os netos, como ser, qual é o propósito, Senhor? Qual é o meu propósito? Como é que eu vou cooperar para a vida da minha esposa, da minha família, dos meus filhos, dos meus netos? A coisa vai crescendo. E a igreja? Nem se fala. Quantas pessoas já não passaram, né, por aqui? Né? Como é que eu cooperei com isso? O Senhor tem um propósito. Eu quero conhecer esse propósito. Como é que eu vou conhecer esse propósito? Está em Jesus. Em Jesus eu encontro um propósito. E 2 Coríntios 3,18 também. E todos nós, como rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aleluia. Transformados de glória em glória, tá? Na sua própria imagem, queridos. Deus tem um propósito para a gente. E esse propósito, de uma forma ampla, nós já conhecemos, que Ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que Ele quer nos fazer semelhantes a Jesus, nós conhecemos. Mas eu estou falando para vocês, queridos, do dia a dia. Eu estou falando para você que Deus tem um propósito para você. Como é que você vai saber desse propósito? Indo aos pés de Jesus. Amando Ele. Se relacionando com Ele. Ouvindo a voz dEle. Tá? Recebendo dEle toda a paz. Recebendo dEle toda a esperança. Recebendo dEle todo o consolo. Toda a água para matar a tua sede. Todo alimento para matar a tua fome. Tá? Esse é o Jesus que temos. Tá? Recebendo dEle esse propósito que Ele tem para você. Sexto lugar. Amém, amados? E sétimo e último lugar, em Jesus eu encontro vida eterna. Aleluia. Em Jesus eu encontro a salvação plena. Aleluia. Né, queridos? A gente sabe o que está por vir. As coisas por vir é realmente alarmantes. Mas como é que eu vou buscar essa empolgação? Como é que eu vou buscar essa paz? Como é que eu vou buscar essa esperança? Como é que eu vou buscar esse consolo? Como é que eu vou buscar me saciar com essa água viva, né? Com esse alimento, com esse pão? Como é que eu vou viver nesse propósito de Deus? O Senhor tem para mim, tá, uma vida eterna. Mas é claro, é óbvio, evidente, que a gente sabe que para frente aí,
né? Vai vir realmente coisas terríveis. Né? A Terceira Guerra Mundial, isso é uma coisa que está profetizado. Né? Guerras e rumores de guerra. Tá? Vai vir aí uma guerra mundial. Eu até diria para vocês que já está tendo. Né? Já estamos tendo uma terceira guerra, mas já começou, porque a China está fazendo o que quer, trabalhando na surdina aí para contaminar o mundo como for. Tá? Então já começou. Será que vai ter alguma retaliação? Essa semana eu vi já de uma divergência entre Rússia e Estados Unidos tremenda por causa de alguns ensaios de uns mísseis que foram lançados, de bombas atômicas, que os Estados Unidos estavam testando. Né? Uma que tinha 1/3 só da capacidade de Hiroshima, né? Que ela inventou para pegar alvos menores, militares, né? Que hoje em dia, com esse negócio de drone e tudo aí, imagina, os Estados Unidos já está com esse negócio, ele diz que a Rússia já tem. Então, mas essa guerra vai ter, não tem como fugir dessa guerra. Tá? E depois dessa guerra aí, tem essa tal da grande tribulação. Se você já viveu uma tribulação, será que você sabe o que é uma grande tribulação? Está profetizado, gente. Tá? Vão ser 7 anos aí, tá? 70ª semana de Daniel. Tá? Isso aí vai acontecer, não tem como fugir. Se você não entende essas coisas, me procura, a gente pode conversar sobre isso depois. Aí depois tem um tal do arrebatamento, o rapto da igreja, tá? E as bodas do Cordeiro, enquanto nós estamos lá nas bodas do Cordeiro, que deve ser mais ou menos uns 15 dias, tá? Nós vamos ver o que depois? Tá? A ira de Deus aqui na terra, contra os habitantes aqui da terra. Aí depois tem uma outra guerra, a tal da Armagedon. A tal da Armagedon, que Jesus vai vir e vai destruir, né, a besta, o falso profeta, e vai trancar Satanás por 1000 anos preso, porque aí vai ser estabelecido o reino milenar de Cristo. Aí depois tem mais uma guerra, depois de 1000 anos reinando Jesus na terra, ainda vai ter mais uma guerra, onde Satanás vai ser solto por um tempo, e vai ter a tal da Gog e Magog, que é Satanás arrastando algumas pessoas ali, que vão querer lutar contra o Cordeiro. Tá? E depois, então, finalmente, o juízo final, e aí sim o lago de fogo, e aí sim essa eternidade que nós temos. Então, o Senhor... Peraí que tá... Só um minuto. O Senhor tem para nós, então... O Senhor tem para nós vida eterna, querido. Tá? Ele já nos justificou, Ele está nos santificando e Ele vai nos glorificar. Tá tudo no controle de Deus, meus amados. Está tudo nas mãos do Senhor. Creia, receba dele essa paz, receba dele essa esperança, receba dele esse consolo. Vai aos pés dele para saciar a tua sede, tentar. Tá? Vai a ele para entender qual o propósito dele para a tua vida. O que você está fazendo aqui? Você não é uma obra do acaso. Tá? Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para você. Você só vai conhecer isso quando você estiver erigindo o teu altar ao Senhor diariamente, buscando Ele, ouvindo a voz dEle, junto com os irmãos, né, tentando ver esse negócio. E, gente, a vida eterna, tá? A vida eterna, lá na frente, isso tem que te mover de um jeito que pode vir tribulação, pode vir grande tribulação, pode vir Terceira Guerra Mundial, pode vir Armagedon, pode vir Gog e Magog, tá? O que vier, tá? Nada vai nos abalar se estamos aos pés de Cristo, se estamos recebendo dele o alimento, se estamos bebendo dele e se estamos vivendo e transmitindo essa vida de paz, de consolo e de esperança. Amém, amados?